Glória a Deus, sente aí no seu lugar. Nós vamos falar hoje sobre o 8º nome redentor. Está ali, olha, Jeová Rafá. Significa o Senhor que cura, ou ainda o Senhor que te sara. Aparece pela primeira vez em Êxodo 15, 26, quando Deus usou Moisés para purificar a água que não era potável. Ali Deus prometeu que, se o seu povo ouvisse, ele seria o Deus que te sara na vida de cada um deles. Ou seja, Jeová Rafá. Vamos a partir do versículo 23, vamos ler aqui. Êxodo 15, versículo 23 em diante, diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Com o que Deus fez? Versículo 26. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades poreis sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, vamos aqui por parte, algumas coisas nós precisamos analisar nesse texto, de onde surgiu essa declaração do Senhor Deus e esse comprometimento dele. Irmãos, é o desejo de Deus curar o seu povo, libertar, abençoar, prosperar, batizar no Espírito Santo, salvar, perdoar e depois levar a gente para o céu para passar a eternidade com Ele. Enquanto a gente está aqui na terra, é o desejo de Deus. Muito mais do que aquele pai que não precisa você recomendar ele a cuidar do filho, ele sabe que vai fazer isso. Deus, Ele quer o nosso bem-estar, mas muitas vezes nós não temos, não é porque Ele não queira. É porque nós precisamos cooperar com Deus, ou seja, trabalhar junto com Ele. Deus não vai fazer as coisas do meu jeito nem do seu. Ele não vai se ajuntar conosco. É nós que temos que nos ajuntar com Ele. Muita gente, por exemplo, como o povo de Israel, eles saíram do Egito, da terra da escravidão, mas lá no Egito eles viram 10 milagres. Milagre não converte ninguém, irmão. Milagre não muda ninguém. Porque se mudasse, aquele povo teria mudado. Eles viram 10 milagres, eles viram o mar vermelho se abrir na frente deles, eles passaram a pés secos, eles viram os perseguidores deles morrerem afogados, o mar se fechou, mas aquele povo, mesmo assim, era incrédulo. Mesmo assim, não acreditava. Quando faltava alguma coisa, eles não sabiam orar, colocar diante de Deus e pedir a Deus o que faltava. Eles só sabiam fazer uma coisa: reclamar. É o que às vezes a maioria de nós também fazemos. Está faltando alguma coisa? Igual mais ou menos assim, as pessoas reclamam da igreja que falta as coisas. Você contribui para poder suprir aquilo que está faltando?
Porque se você não contribui para suprir, você não tem direito de reclamar. Está faltando obreiros. Por que você não se oferece, então, para ser o obreiro que a gente não tem aqui? Está faltando pessoas para ajudar em determinada área. Por que você não se oferece para cobrir aquela área, para a gente não ter a falta? Mas a gente quer o serviço, a gente só não quer colaborar com ele. A gente só não quer fazer. E sempre nós vamos colocar a culpa do que falta em alguém. Se falta alguma coisa na sua casa, diz o ditado que filho de feio não tem pai. Né? Se o menino é feio, não é meu. Se é bonito, quer mostrar para todo mundo. Então, quando falta alguma coisa em casa, a mulher culpa o marido culpa a mulher, o pai culpa os filhos culpam os pais. E assim, as pessoas vão culpando umas às outras, sem olhar para si mesmo. Eu sempre falo, quando toco nesse assunto, que se a gente parasse de reclamar do que nos falta e passássemos a orar quando tivéssemos uma necessidade, a gente não teria do que reclamar. Não faltaria nada. Deus supriria, através da nossa fé, a necessidade. Quando aqui faltou, o povo reclamou com Moisés. Moisés foi lá e orou a Deus. Era para o pessoal prestar atenção. Era para eles verem como é que Moisés resolvia os problemas. Nós temos um Deus e nós temos que ter uma fé que onde nós estamos, nós temos que ser solução e não problema. Você na sua casa não é o problema, você é o que soluciona os problemas da sua casa. Na igreja, que é a comunidade onde você vive, você é uma pessoa que soluciona o problema naquela comunidade. Você não é a pessoa que causa o problema. Só que quando a pessoa, por exemplo, ela é descrente, ela não acredita nem em si e nem no Deus que ela deveria acreditar. E resolver a coisa, resolver o que falta. Mas, muitas vezes, como aqui, por exemplo, se não fosse Moisés clamar a Deus, chegar diante de Deus, pedir a direção de Deus para resolver aquela situação, aquele povo todo morreria de sede, reclamando, porque reclamar não traria água para eles beber. Reclamar do que nos falta não vai resolver o nosso problema. Reclamar do que está acontecendo não vai mudar as coisas. Aí você vê, por exemplo, as pessoas vão para a rua fazer protesto, botar aquela coisa, botar fogo na cidade, fazer a coisa toda, porque é o meio que as pessoas pensam que reclamar vai resolver. Você não vê um tempo atrás, por exemplo, o pessoal faz protesto aí, não sei do quê, protesto não sei da coisa, chega no outro ano, faz a mesma coisa. Não soluciona. Mas as pessoas, às vezes, preferem reclamar do que ter uma solução definitiva. Aquelas águas eram amargas, não eram? Mas a partir do momento que Deus mandou Moisés fazer algo, aquelas águas ficaram doces para sempre. Se elas existirem até hoje, elas estão doces ainda. Porque o que Deus faz é para quando? É para sempre. O que Deus faz é eterno. Deus dá uma solução definitiva, não é paliativa. Deus vai dar a solução para sempre. Só que nós, muitas vezes, não temos a coragem de depender dele para resolver os nossos problemas. Como, por exemplo, a primeira coisa para Deus curar uma pessoa, seja emocional, espiritual ou físico, porque nós somos um ser em 3 dimensões. Nós somos um espírito. Espírito tem problema, pastor? Tem. Adoece espiritualmente? Adoece. Você vê crente que não lê a Bíblia, não tem força para orar, não tem força nem para vir na igreja, por quê? Porque o espírito é fraco. É doente. Você vê que Jesus fala, Paulo fala isso lá na Santa Ceia, quando nós tomamos aqui, domingo passado eu mencionei isso aqui. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então a pessoa tem problema no espírito. Nós somos um espírito, mas nós adoecemos espiritualmente. Desanimamos, ficamos tristes,
decepcionados, frustramos. Por quê? Por causa da nossa alma, que é a nossa emoção, onde estão os nossos pensamentos e sentimentos. Por que uma pessoa fica, por exemplo, com ansiedade ou com depressão? É uma doença de quê? Da alma. Ela toma um remédio, alivia o quê? O corpo, mas a alma continua doente. Por que a pessoa tem que ir aumentando a dose do remédio, aumentando a dose do remédio, aumentando a dose do remédio? Porque o corpo é que recebe o remédio, mas a alma não toma remédio. Dá para entender isso, sim ou não? Só que nós, por exemplo, você que é crente, você tem um Deus que te sara. Você tem um Deus que cura essa área, que cura essa coisa. Aonde o remédio não vai, aonde o remédio, para de tomar o remédio, enlouquece, fica doido. Por quê? Porque o remédio vai neutralizar seu corpo, você vai ficar leve, vai ficar mole, mas a alma continua doente. Porque tudo que o seu espírito e a sua alma sofre, o seu corpo sente. Sabe por que a gente sente? Fraqueza, aquelas horas que você assim, coisas simples do dia a dia, até para escovar uns dentes, você tem que fazer uma força terrível, pentear um cabelo, tomar um banho. Nossa, parece que você vai ao fim do mundo para você. Tem gente assim, por quê? Porque a pessoa é doente. A gente pensa que doença é só câncer, a gente pensa que doença é só AIDS. A gente pensa que doença, enfim, são essas coisas aí incuráveis que às vezes dá e levam a vida de algumas pessoas. Mas tem doença no ser humano nessas três áreas. E tudo isso reflete no corpo. Pode estar na alma, vai refletir no corpo. A depressão é um problema da alma, mas o corpo sente ela. Porque cansa, a pessoa fica sem força, sem disposição, sem ânimo para nada, sem vontade para nada. A pessoa muitas vezes quer morrer, quer acabar com a vida para acabar com aquilo dali, porque é algo que a pessoa precisa se livrar daquilo e não sabe como, e não tem como, e não tem onde como. Por isso que Deus está aqui dando um direcionamento para o povo de Israel, porque eles tinham medo de que as coisas que aconteceram lá no Egito acontecesse com eles. E Deus está dizendo, olha, presta atenção, irmão, olha para cá. Quando você vai lá fora, na vida dos descrentes, você vê muita desgraça. Aí você diz assim, a vida é assim, né? Ou seja, pode acontecer com você da mesma forma. Povo de Deus, não. Povo de Deus, não. Há uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Malaquias 3,18 diz isso claramente. Aqui, Deus está mostrando que existe uma diferença. Há uma diferença entre vocês. Só que a primeira coisa que você precisa fazer para que eu possa te curar, seu emocional, seu espírito, seu corpo, a primeira coisa é o quê? Ouvir. Só que quem está com problema muitas vezes não quer ouvir nada. Às vezes quer falar do problema que tem. O povo aqui tinha uma necessidade. Qual a necessidade que eles tinham? Água. Então eles só queriam saber de água. Eles não queriam saber como conseguir água. Se você chegar comigo com um problema, a primeira coisa que você quer é que eu resolva o seu problema para depois você me ouvir. Só que para você resolver o problema, a primeira coisa, por mais dolorido que esteja, você tem que ouvir. Porque se você está assim, é porque você não tem ouvido o que Deus tem te falado. Ouvir não é escutar. Ouvir é querer fazer aquilo que Deus tem falado com você. A maioria de nós, muitas vezes, lemos a Bíblia por ler, não para fazer. Tudo na minha vida se resolve com o que eu vou fazer com o que eu estou ouvindo.
Não adianta de nada você formar numa faculdade e não trabalhar naquela formação que você teve. Aquilo não vai te ajudar em nada. Eu fico assim até olhando para alguns, por exemplo, que eles vão lá, faz o FIES, pega um empréstimo, fica endividado, faz um curso para nada, para ter um diploma pendurado numa parede, porque nem vão trabalhar naquilo. Ah, pastor, eu estava fazendo, por que não pensou antes? Que não gostava daquilo, não ia fazer aquilo. Para fazer algo que seja pelo menos proveitoso, que ocupa e seja produtivo, que recompensa para poder pagar aquilo que fez. Agora fica com uma tremenda de uma dívida sem saber como vai pagar. Nós somos incríveis. Nós mesmos criamos problemas para nós. E quando alguém fala conosco, nós ainda ficamos chateados ainda. Para que você foi fazer isso? Você foi estudar para quê? Não, para só ser chamado de doutor. É o doutor fracasso. É o doutor problema. Não resolveu nada. Não mudou nada. É a mesma coisa, é o crente que vem para a igreja para quê? Que é o crente problema, que é o crente que não resolve nada. A casa dele está pegando fogo, ele está deitado assistindo Netflix, YouTube, está nas redes sociais. A família dele está morrendo, está indo para o inferno. Mas ele está assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está tudo dando errado, está tudo na vida dele, aprisionado. Mas ele está lá fazendo confissão positiva, ao invés de estar dispondo no seu coração, Deus fala comigo o que é que eu preciso fazer para mudar a minha história. Eu acho engraçado que quando Paulo, ele é literalmente derrubado por Deus, e ele cai indo para Damasco, Paulo já caiu levantando, dizendo assim, quem é o Senhor? E Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele diz assim, Senhor, o que queres que eu te faça? Porque Paulo sabia que para ele levantar de onde ele estava caído, ele teria que fazer algo. E ele ficou cego 3 dias. E para ele voltar a enxergar, Paulo sabia que ele tinha que fazer algo. Está aí na sua Bíblia, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Os crentes às vezes olham para isso e dizem assim, mas pastor, isso aí é Antigo Testamento. Vai lá para o Novo para você ver, é pior ainda. Pega Hebreus 3, Hebreus 4, leia, deixa aí filho, deixa Deuteronômio aí, não sai daí não. Pega Hebreus 3, pega Hebreus 4, leia e você vai ver, e você vai encontrar em Hebreus 3, por exemplo, quando Paulo diz assim, se não ouvirdes a voz do Espírito Santo, qual hoje vos diz, se eu não ouvir, se eu endurecer meu coração, como o povo de Israel fez, eles foram e pereceram e foram mortos. Não fica você pensando que muita gente morreu, que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, bebeu essas águas de Mara, bebeu do milagre, participou de milagre, comeu do maná e morreu no deserto, não entrou em Canaã. E por que morreu? E morreu inclusive de peste, de praga, que Deus disse que não morreria. E por que eles morreram? Porque não deram ouvidos ao que Deus falou. Você acha que Deus mudou a maneira? Mudou não. Nos tempos de Jesus, muita gente morreu. Nos tempos de Jesus, muita gente fracassou. Por quê? Jesus estava lá. Eles não ouviam. Você pega depois na sua Bíblia, João 12, versículo 38 em diante, leia e você vai ver. O que o profeta Isaías já tinha profetizado há muitos anos. Que o povo era cego, que o povo não ouvia, não compreendia com o seu coração, não mudava e por isso Deus não cura. Está na nossa Bíblia. Porque para Deus me curar, é necessário eu fazer algo. Se você vai ao médico, o médico vai te dar remédio e vai também te dar uma dieta. Porque tem alimentos que vai fazer mal a nós, se nós comermos durante o tempo do tratamento. Ele vai atrapalhar a nossa recuperação da nossa saúde. Aí a pessoa diz, eu não vou deixar de comer isso aqui não. Toma o remédio não dá efeito, vai morrer. É a mesma coisa do crente que vem na igreja. Ele dá o dízimo, ele dá a oferta, e ele pensa que fazer o que Deus manda é só dar dízimo e dar oferta. E dar dízimo e dar oferta, ele ficou como membro do clube do céu. E se ele já é membro do clube do céu, ele tem direito a tudo. Aí ele fica depois dizendo, eu não entendo por que Deus não me abençoa, pastor.
Então hoje nós estamos entendendo. Eu sei que vocês não gostam de tratar desse assunto, mas fazer o quê? Deus me deu essa missão. Vamos embora nela. Eu sei que o remédio às vezes é amargo. Minha mãe colocava alguns tipos de remédio. Esses dias eu estava, por exemplo, até gostoso, né? Mastruz com leite. Eu estava lá em Jaciara, a irmã me mostrou no fundo da casa dele, lá, uns 4 pés de mastruz. Eu falei, cadê o leite? Isso aqui mata o verme tudinho dentro do cara, Diego. Mas é uma delícia. Uau! Quando a gente passava mal porque comeu muito, minha mãe não pegava estomazil nem sorrisal. Boldo, flor de mamão, aquilo é o Satanás chupando manga. Aquilo amarga até a sua alma quando você bebe aquele negócio, irmão. Mas daqui a pouco você come até pedra, se achar. Mas você pega e vê. O que é que Deus fala comigo? Ele está dizendo, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus. Primeira coisa para Deus me curar, me prosperar, para Deus mudar a minha vida, para Deus me abençoar, é ouvir. Ouça. Ouça o que é que Deus tem te dito. E leve o que Deus tem te dito a sério. Por quê? Quem aqui é a mãe? Mãe, vocês são heroínas. Porque mãe tem que repetir para filho até depois de barbudo. Todo dia o que é que ele tem que fazer. E por que filho é assim com mãe? Porque mãe não vai pegar ele, arrebentar ele, quebrar ele. Ela pode no máximo falar. Ela grita. E ele diz, estou indo, mãe. Mas todo dia ela tem que repetir a mesma coisa que ele tem que fazer. Por quê? Porque o filho não põe no coração de destressar a mãe dele, de não esperar ela fazer. Todo dia ele já levanta, já vai lá, já faz e já deixa pronto. Para que a mãe não precise ficar chamando ele a atenção de coisas que ela já chamou a vida inteira. Tem mãe que diz, eu não aguento mais, e não aguenta mesmo, porque você repetir a mesma coisa o tempo todo, é a pessoa desconsiderar o que você fala. Você sabe por que hoje, eu vou falar uma coisa com você bem clara, você sabe por que às vezes hoje Deus não tem falado com a igreja? Porque a maioria de nós não queremos ouvir a Deus no que Ele quer dizer, nós queremos ouvir no que nós queremos que Ele fale. Tanto é que tem gente escolhendo qual igreja que eles vão. Porque na igreja que Deus fala, eles não querem ir. Eles querem ir na igreja e escutar o que eles querem. Paulo diz que nos últimos tempos, as pessoas fariam para si mestres, de acordo com suas próprias concupiscências. Porque se eu não tiver no meu coração o desejo de fazer o que Deus me diz, nem falar comigo ele vai falar. Sabe por que ele não vai falar? Porque Jesus disse, não lanceis pérolas para porcos. Sabe o que significa isso? Porco não sabe o valor da pérola, então não adianta você dar para ele. Para que Deus vai falar comigo o que eu não quero fazer? Ele nem fala. Porque eu tenho que fazer as coisas para Deus, não é como se eu sou obrigado, porque o que obriga é a religião. Eu tenho que fazer é de coração voluntário. Deus disse para Moisés, aquele cujo coração mover-se voluntariamente. Eu não tenho que fazer as coisas para Deus porque eu sou obrigado a fazer aquilo. Isso é religiosidade. Eu tenho que ter o prazer de fazer o que Deus está a me dizer. Por isso que quando Deus chama o pequeno Samuel, o sacerdote ele ensinou para ele dizer, Samuel, se ele te disser, responda, fala Senhor que teu servo, ou seja, o que era para responder? Fala que o teu servo vai fazer o que o Senhor quer, porque Deus não vai ficar falando para mim o que eu não quero fazer. Por exemplo, eu vou falar de mim, eu não tenho paciência de estar mandando a pessoa fazer algo para mim e a pessoa não faz, eu mesmo vou lá e faço. Porque se eu te disser assim, faz isso, se você não sair para fazer, você vai esquecer e não vai fazer depois. Sabe o que acontece comigo e contigo?
Nós escutamos Deus hoje. Vamos para casa, assistimos filme, televisão ou qualquer outra coisa, a gente esquece de tudo que Deus falou. Amanhã a gente está de novo na estaca zero. E depois falamos assim, por que Jesus não me cura? Por que Deus não me abençoa, pastor? Porque nós não queremos, irmão. Porque a maneira dele nos abençoar é ouvir. A segunda coisa é fazer o que é reto diante de seus olhos. Olha para cá. Se você estiver no nosso meio, você vai fazer coisas indevidas? Principalmente, seu pai chegou, você vai? Não faz. O pastor está aí. Todo mundo na frente do pastor, paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, todo mundo crente. O pastor está aí. E quando você está só? Quer saber se você faz o que é certo? É quando você está sozinho. Sem nenhum crente perto de você. Nos seus negócios, como é que você vai proceder? Se você tiver a oportunidade de passar alguém para trás, você vai passar? Levar uma vantagem, você vai levar? Mas ninguém está vendo, pastor. Todo mundo faz isso. Não é assim que a maioria fala? É ou não é? Você vai fazer? Por quê? Porque mesmo que não tenha ninguém da sua casa, ninguém conhecido seu, ou não tenha nenhuma pessoa perto de você em determinadas coisas que você faz, os olhos de Deus nos vê aonde nós estamos, no meio do escuro, na escuridão, sozinhos dentro da nossa casa, os olhos de Deus estão vendo. Sozinhos na faculdade, os olhos de Deus estão vendo. Onde nós vamos, dentro da igreja, onde nós vamos, onde você vai, na faculdade Deus te vê, na empresa Deus te vê, na rua, no ônibus Deus te vê, em todos os lugares os olhos de Deus estão nos vendo. Davi no Salmo 139, ele diz assim, para onde irei eu da presença do Senhor? Se eu subir ao céu, Ele está. Se eu descer à terra, Ele está. Se eu for ao abismo, Ele está. Só que Davi só esqueceu que também Deus viu ele dentro do quarto do palácio, deitado com Batseba. Ninguém sabia. Deus pega o profeta Natã e manda ele lá contar uma parábola para o rei Davi. Porque ele fez tão escondido que ninguém viu. Tramou a morte do marido da mulher, ninguém sabia. E Deus sabia. E Deus chega lá e diz assim para Davi uma coisa legalzinha. O que você fez escondido, Deus fará aos olhos de todo Israel. O filho de Davi deitou com todas as mulheres dele, exceto a Batseba, diante dos olhos de todo Israel. Todo mundo viu. Viu, irmão? O crime nunca compensou, assim como o pecado também. Por isso que nós temos que ter o temor de fazer. O que eu vou fazer? Faça na presença de Deus. Deus está vendo o que você vai fazer. Eu estou aqui servindo a Deus. Vou fazer porque eu sou obrigado, porque eu tenho que fazer, porque não sei o quê. Não, eu não tenho que fazer por obrigação. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Fazer insatisfeito, chateado, aborrecido. Eu não tenho que fazer. Deus não vai receber isso. O que eu faço? Os olhos de Deus estão me assistindo no que eu estou fazendo. De manhã, de tarde, de noite. Por isso que eu tenho que procurar fazer o que é certo, correto, o que é justo, o que é honesto. Esses dias eu estava viajando, uma irmã me pediu um conselho, ela estava vendendo um carro, mas ela disse, pastor, eu sei que o meu carro tem um problema e o conserto dele fica R$2.000 a R$3.000, uma coisa assim. Só que eu fui na garagem trocar ele e eu não falei para o camarada que o carro tem problema. Eu disse para ela, fala. Por quê? Porque você já sabe que o carro tem um problema. Ele não sabe, mas você sabe. E Deus sabe que você sabe. Se você não soubesse, não te diria nada. Você não sabia, mas você sabe. Mas eu vou passar o... Não, a pessoa pode dizer assim, eu vou passar a pessoa para trás, porque ele não está sabendo, vou furar os olhos dele. Né? Fazer igual a história do cigano. O que o cigano fez? O cigano chegou num cavalo muito bonito, forte,
Esse cavalo manga larga, aquela zanca dessa largura assim, quase 1 metro de lombo de cavalo. Muito bonito o cavalo. E um camarada olhou para o cavalo do cigano, gostou do cavalo dele e falou assim, vamos fazer uma troca. O cavalinho dele era pequenininho, mas era bom, andava bem. Trocou, tirou a sela dele, pegou a sela do cigano, botou no outro cavalo, trocou no... Ainda voltou o cigano uma coisa. E ele perguntou ao cigano assim, esse cavalo tem algum problema? O cigano disse assim, o problema dele está à vista. E o cara olhou nas patas, olhou na orelha, olhou na boca. Né? Você sabe como é que você olha a idade do cavalo? Você olha os dentes. Olhou, não, o cavalo não é velho, é sério. Pelos dentes do cavalo você sabe a idade dele. Aí olhou para todo lado, né? Não descobriu nenhum problema no cavalo. Ele falou, então o cavalo não tem problema. Na hora que ele montou no cavalo, ele descobriu qual era o problema do cavalo. Sabe qual era o problema do cavalo? O cavalo era cego. Não sabia para onde ia, né? Aí complica. Aí o cigano já tinha ido embora com o cavalinho dele e já era. Ele que ficou no prejuízo. O cavalo bonito, mas cego. Né, irmão? Então, o cigano não falou diretamente, mas falou que o problema estava à vista. É básico assim, né? É como aquele crente que fala as coisas assim contigo pela metade. É por isso que de vez em quando Deus dá a gente umas palavras de conhecimento, dá umas palavras de sabedoria, que é para a gente poder saber onde é que a gente está botando a nossa mão. Por que certas coisas não acontecem? O senhor quer ser curado? Para de trair sua mulher. Faz o que é certo. É certo isso? Você prometeu ela ser fiel e agora você por trás dela está traindo ela? Só que ela não sabe, não tem problema? Deus está vendo o que você está fazendo. Assim como Deus vê a gente nos negócios, Deus vê a gente na igreja, Deus vê a gente em todo lugar, irmão. Os olhos dele estão nos vendo, eu tenho que fazer reto aos olhos de Deus. Eu não tenho que me... Você sabe, aquelas pessoas que querem aparecer para mim, eu tenho até nojo disso. Para ser sincero, eu tenho nojo. Quem é que quer aparecer para você? É aqueles que ficam puxando brasa para debaixo da sua sardinha. É aqueles que ficam com muita coisa contigo, eles muitas vezes estão escondendo coisa com você. Tem um outro nome para isso que eu não vou falar, que vocês conhecem muito bem. Eu não gosto disso, por quê? Você tem que agradar a Deus e servir a Deus, aí eu vou gostar de você. Não precisa você ficar do meu lado com aquele negócio. Não, para com essa coisa. Eu não sou Deus, sou homem. É a Ele que você tem que agradar, é a Ele que você tem que servir, é a Ele que você tem que fazer as coisas corretas. Por que me trata de uma forma ali tão assim, puxando a coisa para mim, e por que distrata o outro irmão? Por que com outro irmão é diferente? Por que não é assim com todo mundo? Por que é só comigo, que eu sou líder, que eu sou pastor, aí vai ficar com aquele negócio puxando para mim, e para o outro irmão despreza ele? Não, está errado. Se fosse com todo mundo normal dessa forma, tudo bem, não falo nada, que é assim com todo mundo. Mas a pessoa que fica fazendo a coisa para puxar ali para mim é porque quer mostrar alguma coisa que quer favor meu. Eu não estou aqui para dar favor meu para ninguém. Quem tem que dar o favor é Deus e não eu. É Deus que tem que dar o favor. Por isso que a nossa preocupação é fazer o que é certo aos olhos de Deus. Lembra de Caim? Caim sabia que estava fazendo errado, mas fez. O que Deus falou para ele? Se procederes certo, não serás aceito. Caim sabia que estava errado, mas estava fazendo. Quantas coisas o crente sabe que está errado, mas ele está fazendo. E mesmo assim, ele faz voto, ele faz fogueira, ele faz promessa, ele faz campanha. E ele quer porque quer que Deus mude as coisas na base daquilo que ele está fazendo, ao invés de fazer o que é reto aos olhos dele, só aquele pronto. Não precisa bajular,
Não precisa forçar, não precisa pagar, não precisa comprar o favor, a graça de Deus. É fazer o que é certo. Caim pega a oferta, vai lá, põe lá. E Deus disse, se você fizer certo, você não será aceito, Caim. Agora, se você não fizer o que é certo, o pecado jaz à porta e sobre ele será o teu desejo e ele te dominará. O que Deus estava falando com Caim? O pecado já dominou você porque você não importa mais entre o certo e o errado. Tudo para você está certo. O que a crentaiada faz hoje? É isso. O que Deus quer é o seu coração. Não, Deus quer que a gente faça o que é certo. Não, o que é importante para Deus é que você está na igreja. Não, o importante para Deus é que a gente vá para o céu. Que a gente se livre do inferno. Esse é que é o importante para Deus. E para se livrar de lá é fazer o que é certo. Para ser curado aqui, para ser liberto aqui, para ser abençoado aqui, é fazer o que é reto diante dos olhos de Deus. Terceira coisa que Deus mandou fazer. E inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Olha para cá. Eu tenho a minha vontade e eu tenho os mandamentos de Deus. Lembra de Jesus no Getsêmani? É o maior exemplo para o crente. Jesus disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero. O nosso Senhor, gente, não é eu não, se fosse eu falar, é carnal, é homem. Jesus tinha a sua vontade não era ir lá na cruz. Mas ele não ia deixar de fazer a sua vontade. Não ia deixar de fazer a vontade do Pai para fazer a sua. Tanto é que ele ora. Se for possível, passa. Se não dá para passar, faça a tua vontade e não a minha. Quantas vezes os nossos corações não se inclinam ao que Deus nos manda? Nós somos inclinados à diversão, nós somos inclinados à preguiça, nós somos inclinados a ficar parados, estagnados, nós somos inclinados à carnalidade, nós somos inclinados ao conforto, nós somos inclinados a muita coisa. Mas nós não somos inclinados ao que Deus nos manda fazer. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, muitos de nós queremos sair da igreja para não fazer aquilo. A gente sai, porque eu não quero fazer. Por que o filho não quer ficar em casa? Porque não quer obedecer o pai, não quer submeter o pai. Ele sai de casa para não submeter o pai, para não submeter a mãe. É a mesma coisa, a pessoa sai da igreja para não se submeter. É assim que a gente vai fazendo. A gente não quer inclinar o que Deus está falando. A gente quer inclinar os nossos desejos. Há uma luta entre o que nós sentimos e entre o que Deus quer. Se você pegar a sua Bíblia em Gálatas 5, versículo 16, você vai começar a ler e vai começar a ver isto aí. Há uma batalha dentro da minha carne, que são os meus sentidos. Há uma batalha dentro da minha alma, que é me inclinar para aquilo que eu quero, que me dá prazer natural, prazer carnal. E há uma batalha entre o Espírito que luta para que eu permaneça do lado de Deus, porque o Espírito ele quer Deus, mas a carne quer os prazeres. A carne quer a satisfação. A carne quer a realização do natural. E isso briga dentro de nós. Para onde eu vou me inclinar? Eis a questão. Para onde eu me inclino decide minha vida. Os dois aqui, ó. Ele me fala uma coisa, ele me fala outra. Para onde eu vou me inclinar? A quem eu dei ouvido. Se eu der ouvido para ele, eu vou vir para cá com ele. Se eu der ouvido para ele, eu vou vir aqui para ele. Assim, na maioria das vezes, nós inclinamos a nossa vontade, não aos mandamentos de Deus. Por que Deus não cura? Porque eu faço o que eu quero, não o que Deus manda. E quando eu faço o que Deus quer, eu faço de má vontade. Porque olha o que ele diz lá na frente, lá. Obrigado, viu?
Olha o que ele diz lá, por exemplo, ó, Salmo 112, versículo de número 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem o quê? Grande, eu vou fazer com alegria, eu não vou fazer por obrigação. O que você faz por obrigação, você quer alguma coisa. Muitos de nós, por exemplo, trabalhamos só por causa do que vamos. Mas quem gosta do que faz não trabalha pelo salário que recebe, gosta de ajudar as pessoas. Tem prazer em fazer. Eu sempre falo, se eu fosse trabalhar pelo que eu recebo, o que eu recebo é pouco pelo que eu faço. Graças a Deus, que Deus me deu a fazer. Mas eu faço isso com o quê? Porque eu me sinto muito mais feliz, como eu falei daquela mulher, 3 anos com diabetes. E Deus, você faz uma coisa ali, você só mostra um vídeo de uma coisa que você fez em outro canto, e aquela mulher ser curada, não tem dinheiro que paga isso, irmão. Porque você não sabe o sofrimento que ela passou, e ela está ali naquela alegria, naquela felicidade, contando uma coisa daquela. Não tem dinheiro que pague você escutar aquilo. Por isso que nós temos que ter prazer naquilo que nós fazemos para Deus. Você é dizimista, você tem prazer de ser dizimista. Você é ofertante, você tem prazer de dar oferta. Você tem prazer de vir para a igreja. Você não é aquele crente que vem, eu vou para a igreja porque tem que ir. Não, fica em casa, não vai adiantar você vir. Para que você vai vir para a igreja se você é obrigado a estar? Isso é religiosidade. E religião não muda ninguém. Quer ver? A minha mãe, ela dizia assim, meu filho, vai lavar as vasilhas para mim. Ah, mãe, manda a fulana, eu lavar, eu sou homem. Ela diz, vai lavar as vasilhas, moleque. Eu falei, nossa. Você quer qual? Quando ela falava, você quer qual, ela estava mandando você escolher o que você queria. Estou indo. E eu ia, irmão. Mas eu ia com Satanás dentro de mim. Eu ia amaldiçoando minha mãe, eu ia brigando com ela, que eu não podia falar nada, abria a boca. E de vez em quando, de pirraça, eu pegava um copo de vidro assim, levantava e deixava ele cair bem na pedra. Pá! Ah, meu filho, está quebrando o copo. Eu falei, escorregou. Escorregou? Não, miserável, você jogou ele. Claro que eu não ia falar, né? Aí eu levar um copo, eu saber quantos copos se faz um. De má vontade, eu ia e fazia, mas era de má vontade. Eu não queria fazer aquilo. De que aquilo me serviu? Nada. Eu não fui abençoado. Eu não ajudei minha mãe com aquilo. Se você faz as coisas para sua mãe por obrigação, você não vai ser honrado por Deus por isso não. Por isso que Deus colocou um mandamento que é uma vergonha para a gente que é filho. Ele dizia assim, honra teu pai e tua mãe. Que honrar não é só você respeitar, é você ajudar. E até contribuir, se puder financeiramente, contribui, porque sua mãe gastou em você. Lembra das fraldas, para você ver hoje quanto é o preço que é? Lembra do trabalho que você deu para sua mãe? Ela merece. Você fez para o seu pai, você tirou sono do seu pai, fez seu pai acordar de madrugada, para ir trabalhar, para te sustentar? Para hoje você ficar fazendo raiva no velhinho? Como que Deus vai me abençoar? Não tem como, eu tenho que ter prazer naquilo que eu faço. É a mesma coisa, se eu só faço porque é mandado, é só porque eu tenho um interesse em alguma coisa. Mas se eu faço com prazer, com alegria, é porque eu quero. O último lá de Êxodo 15, 26. E guardares os seus estatutos. Quem aqui já trabalhou fora, empresa, local de trabalho? Lá tem horário de chegar, não tem? Tem hora do lanche, tem hora do almoço, tem hora do descanso, tem hora de sair. Isso chama o quê? Regra. Quebra ela e você vai ver se o dono te paga. Deus também tem regra, irmão. Porque na casa de Deus tem ordem e decência. Na casa de Deus tem ordem
e decência. Você quer ver uma coisa? Como a gente tem dificuldade para poder obedecer regras. Não, pastor, isso aí é a lei. Vai lá para o novo. Pega lá. Lá está cheio de regra também. Até mais pesada do que essa. Vai para lá para você ver, vai ler. Sabe por que a gente tem dificuldade? Porque nossas mães ou nossos pais nunca colocaram limites em nós. Por isso que a gente tem dificuldade de se adaptar a regras. O quartel, as Forças Armadas, é um bom lugar para pôr regra. Eu tinha um primo meu que serviu na aeronáutica. Se ele chegasse lá amassado ou com surdo de batom, e ele pegava o ônibus, e a roupa é branquinha. E ele saía 4 horas da manhã da casa dele para se apresentar lá no local onde ele trabalhava. E não podia estar amassado, não podia ter mancha, sujo, não podia ter nada. A barba, assim, ó, não podia estar igual a minha aqui, ó. A minha aqui é porque eu ia em casa e eu ia tirar agora, só que eu acabei não indo, que eu fiquei atendendo as pessoas ali e não fui. Aí não fiz. Aí está aqui, ó. Ele passa um algodão assim, se o algodão agarrar, 3 dias de cadeia. Para aprender. É legalzinho. De vez em quando meu primo sumiu, eu chegava lá com minha tia, cadê o fulano? Está preso. Por quê? Quebrou regra. Nós falamos, Jesus é amor. Amém, tem regra também. Não perdoa não, para você ver se você vai ser perdoado. Se não perdoardes aqueles que vos ofenderam, nós também não teremos perdoados. Isso é regra. Vai para lá para você ver as regras que estão lá. Ele diz, se guardares os seus estatutos. Vê a regra que Deus coloca. Outro dia, por exemplo, não foi essa calça não, sábado passado eu fiz um casamento aqui, aí eu fui sentar, a cadeira estava assim levantada, eu falei com o irmão, não precisa não, e eu não vi. Quando eu sentei e escorei aqui, está um chiclete, essa aqui, por exemplo, tem um chiclete. Ó. E garrou na minha calça. Novinha a calça, ainda bem que você tem como tirar o chiclete. Que a pessoa pega um chiclete e põe debaixo da cadeira da igreja. Por que ela não deixou dentro da boca dela até ela chegar lá fora e jogar no lixo? Porque se for em determinados lugares, não deixa garrafa de água, copo d'água dentro da igreja. Mas dentro da igreja pode deixar jogar papel, jogar as coisas dentro da igreja, joga. Pode chegar atrasado no culto, levantar na hora da pregação. Não é porque a pessoa tem uma doença, que tem um problema. Às vezes é que a pessoa não está interessada mesmo no que vai acontecer ali. E a pessoa levanta, conversa, e depois quer que Deus opere e manifeste o poder e desça fogo do céu e a gente seja bem-sucedido e abençoado. Feche os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos, meu Deus, nesta noite de hoje, nós te pedimos, Pai amado, se nós não estamos dando ouvidos à sua voz, se nós, Senhor Jesus, não estamos, meu Deus, inclinando os nossos ouvidos, se nós não estamos guardando os seus estatutos, se não estamos fazendo o que é reto aos seus olhos, Senhor, só nos resta uma oração, e essa oração é o pedido de perdão, e uma oportunidade para recomeçar e fazer o que é certo. Por isso, meu Deus, olhe para cada um de nós. Lava-nos, purifica-nos, limpa-nos, transforma-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, meu Pai,
a mudar, meu Deus, nossos conceitos, pensamentos, sentimentos, a mudar, meu Deus, a nossa maneira de falar, de viver, de andar, de agir, a sermos mais sensíveis, meu Pai, ao Teu querer, para onde o Senhor está nos mostrando, para onde o Senhor está nos enviando. Espírito Santo de Deus, nos ajude, porque este é o meio do Senhor nos curar fisicamente, no nosso emocional, no nosso espiritual. Não há doença que o Senhor não cure, não há depressão, não há perturbação, não há angústia, não há tristeza, não há câncer, não há praga nenhuma que o Senhor, meu Deus, não seja capaz de remover. Não há diabetes, não há hemorragia, não há infecção, não há inflamação, não há tumor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença aqui. E nós te pedimos, meu Deus, dá-nos a oportunidade, Senhor, de ouvir. Dá-nos a oportunidade de fazer o que é reto, dá-nos a oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, de hoje em diante, meu Deus, mudar a nossa maneira de ver, porque o Senhor é o grande médico que sara. O Senhor pode adentrar nossa alma abatida, cansada, oprimida, sobrecarregada, vazia, destruída e transformar tudo. O Senhor pode entrar nessa pele, tirar esse câncer, entrar nesse tumor, arrancá-lo pela raiz, neutralizá-lo, destruir, em nome de Jesus. O Senhor pode tirar esse cansaço, essa fadiga, o Senhor pode tirar essa depressão, o Senhor pode tirar essa tristeza profunda, o Senhor pode tirar esse desânimo, o Senhor pode tirar esse abatimento, o Senhor pode tirar todo este mal, meu Deus, da vida deste homem, da vida desta mulher. Senhor, manifeste o Teu poder hoje aqui e abençoa, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Oh, meu Pai, na alma, no espírito e no corpo, que esta pessoa fique em paz, que esta pessoa seja transformada, que esta pessoa seja abençoada nesta noite de hoje, e que ela se levante, e que ela seja feliz, e seja uma bênção de agora em diante, no nome de Jesus. Diga comigo: Senhor meu Deus, o Senhor é o meu Jeová Rafá, o grande Deus que me sara. Entra na minha vida, Senhor, e sara-me, ó Deus, na minha alma, no meu espírito e no meu corpo. Eu clamo por isso e eu te peço, em nome de Jesus, manifeste o Teu poder e livra-me, e eu serei fiel a Ti e servirei ao Senhor com toda a minha alma, com todo o meu coração, para glorificar o Teu nome e engrandecer a Tua palavra, no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.